Graça e muita paz, meus amados, abençoados, eleitos, santos de Deus. Eu, Hélio Gonçalves, no canal Como Ver Assim, Graça, mais uma vez, com toda a simplicidade e humildade em Cristo ressurreto. Eu quero várias e várias vezes, tem um irmãozinho também, chamado Michel Lemon, né, que eu conheci no Japão, que hoje ele está em Santo Tomé e Príncipe, que eu já falei aqui, e ele está fazendo missões. Quer dizer, na época nós tínhamos nós fazíamos parte da mesma igreja, quer dizer, do sistema religioso. E assim sendo, ele está lá, ele foi para lá para fazer missões e na realidade ele é uma pessoa que eu gosto muito, sabe, que eu amo em Cristo Jesus, mas eu não estou muito contente em tirá-lo de onde ele estava, que vamos dizer assim, no mundo secular, né, para levá-lo para a igreja. Porque na época ele estava, não, bebia, usava droga, não sei o que, tá, tudo bem, beleza pura. Só que quando ele gastava fora, era pro mal dele, da saúde dele, tudo mais e tal. Aí eu pensei que por um acaso a gente o convertendo, né, que na realidade a gente não converte ninguém, que seria bem melhor para ele, mas na realidade não foi. Não foi porque eu tirei ele de um lugar e fui colocar ele num outro, onde na realidade hoje ele está sozinho e ele fala que de repente, aí eu pergunto se ele ainda continua naquele, não estou mais não, estou só porque ali era o inferno. Então, eu saí do inferno, tá, porque não pode isso, não pode aquilo outro, tudo mais, tal. Inclusive eu já falei aqui também, né, até sexo também, né, com a esposa, então tinha que dar satisfação de como, quando, onde, né, e assim por diante. Bom, vamos lá. Então nessas aí, aqui no YouTube, nós encontramos aí dezenas e dezenas de estúdios, vídeos, dizendo a respeito desse tema, que ele é no meio evangélico, no meio dos crentes, né, dos chamados cristãos, ele é um tanto polêmico, porque ele já está com a mente já cauterizada, não está com a mente de Cristo ativada, tá certo? Então, é difícil colocar na mente dessas pessoas que o inferno não existe. E tem muita aqui, não é só o Hélio que está falando isso, não. Tem muitos estudos aqui, você pode procurar. YouTube, onde você quiser procurar, você vai encontrar a explicação correta. Porque inferno, Hades, Geena, né? É uma coisa que significa, eles traduziram para inferno, né, para colocar medo nas pessoas, para que de repente, eu fui um desses aí também. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, vamos aqui, bem, só passar uma pazinha de cal, bem rapidinho aqui, tá, só para, porque tem pessoas aí que vai nas redes sociais e tal, a gente posta alguma coisa, aí eu não estou aqui para discutir, isso é reino dividido, quem crê que tem Cristo, jamais vai discutir com alguém que de repente, isso para mim, esses debates, para mim, eu, Hélio, é como se fosse um ateu, apesar de que eu conheço ateu, que ele crê mais em Deus do que, sabe, certos evangélicos que se dizem aí, que vai na igreja de segunda a domingo. Bom, até aí, beleza, sendo que ele é a igreja não é a que você está indo, é a que você está sendo. Coloque isso na mente, tá? No cérebro, cauteriza mesmo. Bom, mas vamos lá. Quando nós falamos a respeito de que o inferno não existe, aí a gente lembra, a gente vai falar de Geena, de Hades e tudo mais, é uma figura de linguagem. Geena, por exemplo, é o inferno, né? Aos redores de Jerusalém, a gente vai falar mais sobre isso, existia esse lugar chamado Vale. Deixe-me ver aqui, porque eu fiz um esbocinho para a gente não falar besteira, tá certo? Filhos de Inom. Tá, ok. Então, era
era um local, hoje é é um ponto turístico, né, aos redores de Jerusalém. Então, nós vamos ler aqui logo mais, eles, pais sacrificavam filhos para o deus Moloque. Então, na realidade, lixo, crianças, aqueles mortos sabe, que eram contra a lei, que não cumpria as leis de Moisés direitinho e tudo mais, enfim. Aí eles jogavam lá e ficava tudo ao léu, assim, ao vento, ao ar livre. Então depois colocava-se fogo, tá certo? Enxofre e tudo mais e tal. Então ficava aquele... Hoje desenha-se, né? O inferno, alguém morrer ardendo em fogo e que não sei o quê, que não vai morrer nunca e vai ficar queimando pro resto da... Não, então vamos lá. Hoje como é que a gente fala, para ser bem claro, né? Essa crença no inferno é popular e faz parte da percepção básica, né, da religião na cultura cristã. No entanto, alguns dizem que a evidência de tal castigo eterno é praticamente inexistente. Quer dizer, você acha que vai para o inferno? Ele não existe. Aqui a gente encontra muito, mas muito material sobre isso. Muita gente fala a respeito, só quem está com a mente já, que não crê, né? Crê na igreja, lá no pastor e tal, e vamos que vamos. Ele tem que fazer isso. Isso aí é dele fazer. Ele está certo ele fazer. Para se locomover, para encher os seus bolsos e tudo mais e tal. Ele está certo. Errado está você que crê. Por que você não crê na palavra de Deus? Vamos lá. De acordo com Romanos capítulo 6, versículo 7, diz assim, Romanos 6, 7. Todo aquele que crê que morreu já foi justificado do pecado. Os pecados de uma pessoa são apagados com a sua morte. Presta atenção. Porque existir a punição... Por que existir a punição adicional do inferno? Deus não criou, sabe? Ele não criou essas pessoas, ele não criou você, não criou a mim, pura e simplesmente para, como é que eu posso dizer, para ir para o inferno. Isso não existe. Isso não existe de jeito qualidade. Porque ao longo, tem tanta coisa que eu posso falar, mas eu só gostaria de que as pessoas entendessem que não existe mesmo. Isso que fala que existe, que não sei o quê, são pastores, são cães gulosos, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra não. Vamos lá. Em Romanos também, no capítulo 6, no versículo 23, aí ele segue, né? Porque nós lemos 6, 7, agora, e ele segue. E todas as vezes que eu falo, eu vou falando aqui de alguns versículos isolados, mas não é assim que funciona. A gente tem que ler o capítulo todinho para entender quem foi que escreveu, para quem escreveu e quando foi que escreveu. Essa é a realidade. Esse negócio de versículos isolados aí tá por fora. Tem que ter entendimento, não zelo. Nas redes sociais vem aí pessoas que falam, não, eu conheço Olavo de não sei o quê, eu conheço filósofo, eu conheço também Luiz Felipe Pondé, eu conheço um monte deles aí. E eles não estão errados. Agora tem gente que fala assim, mas essas pessoas não caberiam no Brasil, porque não sei o quê, porque nós somos pequenos. Pequeno é você, eu não. Eu não, porque Cristo está em mim. Eu e Deus somos um. Essa é a realidade. Então, se você acha que por um acaso você está certo, continue. Tá certo? A gente está aqui, eu não tenho nada contra ninguém. E outra, debate não é comigo. Porque em segunda tem várias passagens, mas 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Quem tem Cristo de verdade não debate. E pura e simplesmente ensina. Então se você acha que você sabe mais do que eu, qualquer outra pessoa, amém. Amém. Mas ensina, não critica. Não venha falar, não, tá errado, porque isso não sei o quê, papapá. Não, estudar até eu estudo. E a gente está aqui exatamente por isso. Agora, se você estudou de uma maneira que você foi orientado a estudar, eu estudo do jeito que a palavra ensina, com entendimento, entendeu? Não com zelo. Ah, não, porque o pastor falou, porque ele é inteligente, ele é teólogo, ele é bacharel. Romanos 6,23 segue, né?
ele segue afirmando que o salário do pecado é a morte. Só. Morreu, morreu. Vamos lá. Inferno, sepultura, né? Lugares baixos dos mortos, enfim. Morreu, morreu. Essa carne, essa matéria aqui, ela vai para o inferno, para a sepultura, e o Espírito 12:7 de Eclesiastes diz, e o Espírito volta para Deus. Se volta porque ele já esteve lá. Entenda, tá? Entenda para não ficar falando besteira nas redes sociais aí. Tá? Antes de falar, leia, compreenda direitinho. Não fica lá no Antigo Testamento. Não. Se quer ficar, fica. Problema é seu. Problema é seu. Não venha discutir, falar groselha. Vamos lá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos notar aqui que não há nenhuma menção dos pecadores sendo condenados à tortura eterna. Eles simplesmente não recebem recompensa, né? Por uma vida justa. Não recebe. É simples assim. Da mesma forma, vamos lá. Para não ser... eu já pedi, anote e tal, ou então assista esse vídeo aqui várias vezes e veja se por um acaso o Hélio, se tem fundamento o que o Hélio está falando. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Diz que eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder, ou seja, a punição para aqueles considerados ímpios, antigamente, viu? Não é tortura de fogo, mas a destruição. Em João 3:36, diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Bom, vamos lá. Enquanto isso, lá em Judas, capítulo 1, versículo 7, também menciona a palavra fogo eterno, mas apenas no contexto de Sodoma e Gomorra. Literalmente, como já perguntaram para mim, né? Mas será que o inferno é literal? Leia. Quer dizer, ouça aqui e entenda, depois leia lá, mas com entendimento, tá? Não abre a boca depois de 5 segundos não e vai tá com sono e tal. Aí depois fica falando besteira nas redes sociais. Esse fogo eterno também é mencionado em Judas 1:7. Fogo eterno. Mas é apenas no contexto de Sodoma e Gomorra, literalmente destruída pelo fogo eterno e da ira de Deus. Vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui para não ser tão, sabe, enfadonho. Algo remotamente parecido com a visão de inferno da cultura popular aparece em breves menções no livro de Apocalipse e duas das parábolas de Cristo. Cristo, para dizer a verdade, ele nunca fez nenhuma menção, nem parábola sobre o inferno. Mas um lugar de tormento eterno foi realmente recebido como um componente integral do cristianismo. Não é estranho que a Bíblia nunca parece prestar atenção a ele. É bem estranho, né? Então nós vamos lá. Veja só, quando as pessoas falam a respeito... Isso é uma figura de linguagem que eu costumo dizer, né? Então tá. A minha esposa fala para mim assim, não fala com fulano, porque fulana é uma galinha, porque não sei o quê. Ela não é galinha. É uma figura de linguagem. Aí uma mulher fala assim, ai meu Deus, aquela mulher ela vive diz que é casada, bem casada, mas o marido dela não passa de um cavalo. Ué, ele é cavalo? Foi a maneira de falar. E aqui também do jeito que eu estou falando, é do mesmo jeito. Quando no antigo pacto, tem muita gente que me refuta ou refuta os pregadores da palavra de Deus, do evangelho, do verdadeiro evangelho, da graça de Deus, eles refutam com o Antigo Testamento. É querer apagar fogo com gasolina.
E depois se dizem esperto, né? Esperto. Tá. Interminável castigo não faz sentido na Bíblia. Esse interminável... Deus não criou ninguém para... Essas pessoas é brincadeira. E tem mais, hein? Eu creio, isso quem está falando sou eu também. Agora sou eu. No meu entendimento, eu acredito que o espiritismo, os espíritas, eles, logicamente que eles estão por fora, mas eles não creem no inferno. Tanto é que eles creem muito em reencarnação, ida e vinda, entendeu? Então, para mim, na minha concepção, eles entendem muito melhor essa questão da Bíblia do que alguns que se dizem evangélicos. 1 João 1,8, 1 João 4,8, 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Porquanto Deus é amor e será um Deus... Será que um Deus, que é o próprio conceito de amor, torturaria eternamente um filho? Você torturaria seu filho, né? Ele é ruim e tudo mais, tal. Você mandaria ele para o inferno? Já que não existe, mas se existe, se você acha, você mandaria ele para o inferno? Não. Se a Bíblia fala que a mãe, por mais que ela não vai dar, se o filho pede um peixe, ela não vai dar uma cobra. Imagine Deus. Ah, para. Deuteronômio capítulo 19, versículo 21 afirma. Deuteronômio 19, 21. Portanto, não considerarás com piedade esses casos. Alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tal sanção de igualdade parece um pouco fora de sincronia, né? Com a ideia de uma angústia literalmente infinita. O inferno popular parece ainda mais bizarro depois de considerar as palavras de Deus em Jeremias. Presta muito bem atenção no que eu disse a princípio. Perdão. Jeremias, capítulo 7, verso 31. Como a gente está sempre falando, eu falei Jeremias 7,31, mas não fique só no 31. Leia todo para você entender. Deus nunca provou isso. Vamos lá. Eles construíram, tá falando de Geena, tá bom? Desse inferno aí que os cães gulosos pregam do sistema religioso, que não sabe de psiroca nenhuma, diz que é bacharel. Bacharel do sei lá do que. Eles... Jeremias 7,31. Eles construíram o alto de Tofete no vale de Ben-Inom, que nós falamos aqui agora, a fim de queimarem seus próprios filhos e filhas como holocausto, sacrifício que jamais, presta atenção, que jamais Deus ordenou e nem sequer pensou em requerer, né? Se a ideia de seres humanos sendo queimados é tão desagradável para Deus que nunca sequer entrou em seus pensamentos, o que diria ele então no inferno? É tão complicado que eu não consigo entender a mente dessas pessoas, eu não consigo entender de forma nenhuma, porque, sabe, é uma questão de você... Como é que eu posso dizer? De você ficar naquelas de que, por um acaso, você ainda continua, né? Com um entendimento embaçado, né? Então você vai na igreja, você ouve, você não sei o que, sobre aquilo lá que você vai estudar, sobre aquilo só que você ouviu, é que você vai estudar. Porque na realidade, você jamais abre uma Bíblia, que tem várias traduções, inclusive eu estou lendo em uma, você pode ler em outra, né? Jamais você vai
Estuda, mas será que existe mesmo esse inferno? Estuda, vai atrás. Não vai perguntar para pastor e tal do sistema religioso. Vai atrás. Aqui tem muitos, tem espírita que fala a respeito do inferno, tem testemunho de Jeová, tem metodista, tem adventista, tem vários. Mas a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:21. Examine tudo e retenha o que é bom. É. Vamos lá. Ai, meu Deus, cadê você? Eu fiz um esboço aqui para não... Olha que agora... Não obedecer. Tudo que eu fiz aqui agora... Sei lá, eu fico tão nervoso com essas coisas que eu não... Eu me perco. E para dizer a verdade, tem muita coisa aqui, sabe? Tem muita coisa mesmo na internet. A gente encontra estudos aqui, estudos 1000 sobre isso. Não tem. Pessoas que nem, sabe, que elas não têm nada a ver sei lá, com o sistema religioso, sabe? Pessoas que você pode até pensar, fala, poxa, mas vem cá, essa pessoa não tem nada de cristã, não tem nada de evangélica, como é que ela... E tem pessoas que sabem, e sabem muito mais ainda. Por isso que ela está fora. Aqui, por exemplo, você encontra muito, mas muita coisa aqui. De pessoas que se dizem mesmo, ateus, ateias, entendeu? Esses, como é que fala? Cientólogos, vamos dizer assim. Eles não têm nada a ver com igreja de paredes, porque eles já sabem da verdade. Quando se trata de equívocos sobre o inferno, a popular versão bíblica do rei King James, do rei James, do século XVII, é campeã. Nela o profeta Jonas, lembra desse nome, esteve na barriga do inferno, enquanto Davi insiste que Deus estaria com ele no mesmo inferno. A gente pode falar de baleia, um peixe, né? Mas pode-se falar de baleia. Então, tá na barriga do inferno, ou na barriga de um peixe, ou na barriga da baleia. É difícil, né? É muito difícil. Vai tentar falar isso aí para alguém do sistema religioso para ver. A Bíblia afirma repentinamente que o inferno, repetidamente que o inferno, o que quer que ele seja, envolve a separação de Deus. Então, por que Jesus aparece por lá e Davi está tão seguro de que Deus estaria com ele lá? A resposta é bem simples, né? Essa versão traduziu, essa King James, traduziu um monte de diferentes palavras gregas e hebraicas sobre o termo inferno. As palavras em que são Hades, Sheol, Tártaro e Geena, com significados muito, mas muito diferentes em seu contexto original. Por exemplo, Hades e Sheol são palavras mais ou menos equivalentes em grego e hebraico, que podem nem razoavelmente ser traduzidas como um lugar de tormento. Algo que a palavra inferno geralmente implica, né? Uma tradução melhor seria sepultura, ou vida após a morte. Mas não. O inferno existe, porque não sei o quê. Esses termos sequer carregam um juízo de valor, né? Como o dono desse inferno. Uma vez que somente os ímpios vão para o inferno, mas todas as almas para o... Alma, corpo e alma perece. Quando a Bíblia fala a respeito de perecer, fala de morrer, extinguir, sabe? Por exemplo, quando nós morremos, nós vamos para a sepultura, para o inferno, já foi dito. Eu falo todas as vezes, eu estou falando isso aqui sempre. E o espírito volta para Deus. Então ele não criou, ponha isso na cabeça, ele não criou os seus filhos, você, para ir para o inferno, para o tormento eterno. Não, de jeito mais. Lázaro, né, o último agora, para ficar mais fácil, que está mais fresco na sua mente, será que por um acaso ele foi para o inferno? Lembra-se daquele ladrão da cruz?
Ou então, muito se fala aqui a respeito do rico e o Lázaro. É a mesma coisa. Só que eles pregam de uma maneira que texto sem contexto é um pretexto para heresia, prega de uma maneira que você começa a tremer. Aí você não vê, você nem consegue dormir de sábado para domingo porque você não marca nada porque você tem que ir na igreja. Opa, peraí, senão... é brincadeira, tem que ir porque senão eu vou para o inferno. Eu não vou entrar muito no mérito da questão, porque senão, já viu, né? Isso aí é... A gente fala, mas aí tem pessoas que não vão entender e tal. Então a gente está falando aqui, eu estou dando... como é que fala? Estou dando... como que eu posso dizer, meu Deus? Eu estou dando aqui subsídios para você estudar, para você pesquisar. Não ficar somente nas minhas palavras, não. Entendeu? Vai à Bíblia, pelo amor de Deus. Tem 66 livros ali. Tá certo que ela não foi escrita para nós, não foi. Mas também tem um detalhe, se você não se ficar só na mente, só indo pela cabeça dos outros, só piolho que vai, ou sei lá o que, na cabeça dos outros. Tanto é que, olha só, eu cortei até careca, né? Para não ter nada, não ter esse problema. Esse vale dos filhos de Inom se refere a um vale real próximo a Jerusalém antiga. O vale aparece pela primeira vez no Antigo Testamento como a localização de sacrifícios pagãos de crianças que continuam, pelo menos até 2 Reis 23:10, né? Ele vai até lá, 2 Reis 23:10, que descreve como Josias destruiu o lugar de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando em adoração a esse deus Moloque, que eu já disse aqui a princípio, né? Como era costume fazer. Vamos ler aqui. Isso aqui é muito, mas muito interessante. Lucas, no capítulo 16, 19 a 31, ele dá a ideia de um inferno de fogo, fala muito sobre isso, e pode ver que a gente só vê isso aí só no Antigo Pacto. Então, ele dá a ideia do inferno, né, de fogo, é quase completamente alheia à Bíblia, exceto por algumas menções, incluindo a parábola do homem rico, né, e Lázaro. E isso você vai ver em Lucas 16, a partir do versículo 19 até o 31. Ok? Vamos lá. Quando você lê, quando você medita, deixa eu ver aqui, quando você medita mesmo nessa palavra na Bíblia, né, aí você medita, não lê, medita, com a mente ativada. Aí você vai entender muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu tenho aqui algo pra gente, só pra gente encerrar, né? Porque eu vou estar falando aqui sempre sobre inferno. Vou falar muito, por isso que eu não vou colocar inferno 1, inferno 2, inferno 3 e tal. Não, eu vou estar sempre falando aqui porque tem muita gente perguntando para mim, uns perguntam por querer saber o que esse evangelho genuíno, o que nós da graça pensamos ou entendemos sobre isso, e tem outros que já não. Já vem discutir, vem querer debater. Não é assim, porque não sei o que. Ensina. Usa as redes sociais. Tem tanta gente que vem e abre um canal, assim como eu fiz. Abre aqui um canal simples. Abre aí, para você pegar e ensinar as pessoas, dar uma luz para as pessoas. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 3, 24 e 25, não precisamos mais de aio. As pessoas não precisam mais de que ninguém as ensine, faça isso ou aquilo, mas dessa forma que eu estou falando agora. Estou dando aqui suprimento para que você... As escrituras como Jó 3, de 11 a 17, sugerem que a morte é simplesmente uma cessação. Porque não me foi tirada a vida ainda no ventre da minha mãe. Porque isso Jó reclamando. Por que não foi tirada no ventre da mãe dele, ainda quando ele estava lá? Por que não morri antes de nascer? Porquanto, se assim fora, agora estaria dormindo, jazeria em paz e desfrutaria de tranquilidade e descanso.
Quando Jó diz isso, ele fala, poxa, se minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria continuado a existir. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura termina a ambição e a maldade dos ímpios. Aí também repousam em paz os atribulados pela vida. Vamos dizer que, na realidade, a gente, como sempre, né, a gente fala a respeito dessa, como é que fala, dessa pá de cal. Eu vou ler aqui para vocês. Só para a gente encerrar, tá? E a gente vai continuar mais vezes ainda, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas nós vamos ver, só para a gente encerrar por hoje, vamos dar continuidade sim, tá bom? Porque, veja aqui, graça e paz é o que eu desejo a todos vocês. Não estou aqui para discutir. Jonas no capítulo 2, versos 1 e 2, tá? Depois nós vamos continuar mais adiante. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha, se a gente for estudar grego, se eu for aqui, é muita, por isso que eu vou fazer vários vídeos em relação a isso. São palavras que no grego, no hebraico é uma coisa, e hoje, essa tradução na Bíblia aqui, que o homem traduziu, ele traduziu para o bem dele. É por isso que de repente pessoas me refutam, porque na realidade ele tá. Eu aprendi com o pastor assim, ele é um enviado de Deus. Olha, não existe isso. Você é um profeta, você. Os profetas duraram aí até Lucas diz lá, 16, até João. Então não existe, eis que te digo, não. Isso não existe, tá certo? Mas a gente vai falar muito mais para frente ainda, tá bom? Graça e muita paz. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, e se inscreva nesse canal. Visualize e passe para mais gente. Eu quero que muita gente venha discutir comigo amigavelmente na questão de me dar entendimento, passar entendimento para mim e também receber aqueles que não têm. Amém? Aguardo vocês. Até a próxima. Graça e muita paz para você e a sua família, porque Deus, Ele foi, é e será eternamente contigo e todos os seus. Até a próxima.